Mas em Portugal, hoje em dia, tudo isto é pensável, porque nós neste momento temos uma lei que permite o aborto até às 10 semanas, sem qualquer tipo de justificação. Portanto, na Europa faz mais sentido fazer este tipo de perguntas. Eu sei que no Brasil nos choca mais, mas na Europa parece que isto é relativamente normal. Mas ninguém se lembra de dizer a uma mulher, olha, aborta lá desta criança, ou se o filho morreu, vai dar ali origem a uma família monoparental, que é uma coisa terrível. Ninguém se lembra de dizer isso. Então perguntamos, porquê é que na reprodução assistida, a morte de uma das partes, e estou sempre a pressupor que é a morte do elemento masculino, só para facilitar a coisa, a morte de uma das partes há de impedir o processo reprodutivo. Isto é uma outra questão legítima que se pode colocar a propósito do consentimento. E agora, imaginem que, na verdade, aquele casal estava a pensar fazer uma reprodução heteróloga, ou seja, com sêmen de dador. Em que medida é que a morte do elemento masculino do casal vai afetar este projeto? Porque, na verdade, qual é o consentimento que ele tem que dar? Não tem que dar o consentimento para a utilização dos seus próprios gametas, que não vão ser utilizados. São os gametas de um dador. Bem, mas temos outro problema, é que não vai ser considerado o pai da criança. Bem, mas ele não considerou ele já tinha dado o consentimento para ser pai da criança quando acedeu no início do tratamento reprodutivo. Em Portugal existe uma norma expressa que diz que o homem que permitir que a sua mulher seja objeto de um tratamento reprodutivo com sêmen de um dador, aceita concomitantemente a paternidade daquela criança. E, portanto, depois já não pode vir dizer, agora já não quer ser pai da criança. Ou seria venir em contrapacto próprio. Então, se aquele casal tinha primeiramente entrado num processo reprodutivo com gametas de dador, e estava em todo este processo, estes tratamentos são longos, certo? Portanto, podem durar muitos meses, e ao longo destes muitos meses muita coisa pode suceder. Se o homem, entretanto, morre, em que medida é que isso vai impedir o processo reprodutivo? Bem, temos aqui a questão é que ele vai ser considerado pai de uma criança. Sim, mas ele já tinha dado consentimento para ser pai de uma criança que sabe que não está biologicamente ligada. Enfim, eu não consigo ter resposta para isto tudo. São mais perguntas provocatórias, porque respostas para isto é mais complicado. A tal história dos consentimentos implícitos. O início do tratamento reprodutivo pode funcionar como um consentimento implícito para o homem ser pai. A questão é, será que ele só consentiu em ser pai quando começou o tratamento reprodutivo, ou também já estava a consentir em ser pai, ainda que entretanto viesse a falecer? Porque se calhar há muita gente que gostava muito de ter filhos, mas a hipótese de ter filhos, a viver no mundo, filhos seus, sem a sua presença física, já lhes repudia. Então, qual é o consentimento que nós vamos exigir? É só o consentimento para a paternidade ou o consentimento para uma paternidade, ainda que não haja presença física daquele homem no mundo porque, entretanto, faleceu? Uma hipótese muito interessante é a tal hipótese semelhante às living wills, que na verdade é o que existe no direito espanhol. O direito espanhol admite a reprodução pós-mortem, inclusivamente inseminação pós-mortem, fertilização pós-mortem, neste caso um documento escrito do homem, quando iniciar o tratamento reprodutivo, a dizer, se entretanto eu falecer, aceito os meus gametas sejam utilizados para fins reprodutivos. E tem sensivelmente os mesmos requisitos da living will, diretiva antecipada de vontade, o reconhecimento notarial, nomeadamente. Outra questão, então se nós admitirmos esta hipótese, colocamos um prazo de validade. Isto parece-me bastante importante, porque repara, um dos grandes problemas da reprodução pós-morte é direitos sucessórios. Porque as heranças ficam ali um bocado em stand-by, nós não sabemos quantos herdeiros ainda vão nascer. Ora, não é possível que isto tudo fique em stand-by durante anos e anos a fio. Portanto, nos países que em regra admitem este consentimento escrito por parte do próprio homem, em regra dão-lhe um prazo de validade, 6 meses, 1 ano, portanto a mulher pode utilizar o esperma durante aquele prazo, 6 meses, 1 ano, enfim, mais coisa, menos coisa. Agora, passado 10 anos, ela de repente lembra-se, tenho aqui este esperma criopreservado, não tem nada para fazer, se calhar vamos ter um filho, vou ter um filho deste homem. Mas os bens já foram todos divididos. Olha, agora vamos ter que fazer outra vez as contas. A insegurança jurídica que isto gerava era imensa. Mais do que a insegurança jurídica. E os problemas? São os mesmos problemas que nós temos quando nos deparamos com embriões criopreservados anos e anos a fio. Por exemplo, em Portugal, o prazo máximo de criopreservação dos embriões são 3 anos. Eventualmente, discute-se, pode ser renovado por mais 3 anos, mas quase todos os países têm um limite, 3, 5 anos, passado esse prazo os embriões são destruídos. E isto por alguns motivos. Primeiro porque se diz, mas este é um diz que os cientistas não vão concordar, diz que os embriões passado um determinado prazo perdem virtualidade e, portanto, já vão nascer crianças com algumas limitações. Eu tenho amigos biólogos que me dizem que isto é puramente mentira, mas já sabem, nos biólogos e nos médicos é como nós, a doutrina divide-se. Portanto, deve haver opiniões para todos os lados. Mas ainda há pouco tempo nasceu um embrião com 17 ou 18 anos de criopreservação. Mas ainda há outra questão, é os saltos geracionais. Suponham os senhores que quando eu nasci, que eu tinha um irmão gêmeo, um embrião que ficou criopreservado. E que agora, passado 37 anos, era transferido, 36 anos, era transferido para outra mulher qualquer. Era meu irmão. E tínhamos 36 anos de diferença. Qual é o problema que isto implica? Irmão gêmeo, claro, irmão gêmeo. Como é que isto implica? Até se fosse passado 50 anos, eu tinha um irmão gêmeo bebê, eu tinha 50 anos, e os meus filhos, por exemplo, já tinham 30.
pomos um prazo à transferência dos embriões. Porque em termos familiares e sociais, os problemas que isto pode implicar, uma pessoa coexistir no mesmo espaço temporal que, por exemplo, os seus, eu não sou péssima com mas os netos do seu irmão gêmeo,